Boa não. Boa noite, Sabrina. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Joia. Vou esperar mais alguns minutinhos. Ana Paula, boa noite. Oi, Humberto. Ixi, ninguém tá falando comigo. Humberto, Ana Paula. Tá me escutando? Tô sim, boa noite. Boa noite. Ai, gente, eu tô olhando aqui, hoje é dia 26. Dia 29 a gente tem mais uma aula, dia 2 é feriado. E dia 5 é a nossa prova, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu lembro que eu comecei um exercício com vocês na última aula e que eu ia conferir e desenvolver eles pra gente trazer a resposta certinha, só que eu trabalhei esse final de semana e não consegui mexer nele. Na próxima aula, que vai ser quinta-feira, a gente faz uma aula de revisão, ok? Pra gente poder checar as dúvidas, tá bom? E a gente faz alguns exercícios juntos pra prova, porque dia 2 vai ser feriado. Ai, peraí. Dia 2 é feriado. E logo em seguida, dia 5 já é a nossa prova. Pode ser? Ok. Não te escutei, Humberto. Por mim, pode ser, tá beleza. Tá? Aí vocês vão olhando. Essa matéria que eu vou falar aqui hoje não vai cair na prova, não. Vai cair só daquela parte lá. Então, olha só. Vamos ver aqui. Deixa eu só pegar o meu controle aqui. O que nós vamos ter de prova? A gente vai ter essa parte de pressão, tá vendo? Que a gente estudou da pressão, a gente aprendeu a transformar. Aí tem o teorema de Stevin, né? A teorema é pressão, né? Transformação das unidades. O teorema de Stevin, que é esse daí, né? E a lei de Pascal. Né? Quando a gente fala da lei de Pascal, a gente lembra desse elevador aqui. E a gente fez alguns exercícios, né?
Então, começando a primeira parte. Então, começando daí. Depois, a gente vai ter, depois de pressão... Ah, tem propriedades também. Deixa eu só abrir o slide de propriedades. Só um minutinho. Propriedades... Antes da gente ter visto expressão, a gente viu isso aqui, que foram propriedades, né? Aqui, na verdade, a propriedade a gente já está usando nos exercícios, que é a densidade específica, né? O peso específico. Isso a gente já está trabalhando nos exercícios também, né? Que, na verdade, uma coisa leva a outra lá. Densidade relativa, volume específico, densidade relativa, gravidade específica, isso tudo a gente trabalhou no exercício, inclusive, de manômetros, né? Então, uma coisa leva a outra, tá? Vamos ver aqui a outra. Vamos ver outro aqui, propriedades, expressões. Agora, aí depois disso a gente viu, aí teorema de Stevin, Pascal, aí a gente viu a parte dos manômetros. Tá, lá, manometria, né? E, gente, essa parte aqui de manômetros, a parte da teoria, esses muitos mamômetros, cada um utilizado para uma determinada função, não vou cobrar essa parte de teoria, não, vou cobrar a parte de cálculo. Que é essa que a gente viu, né? Da gente, né, determinar as pressões e somando, né, através do teorema de Stevin, tá bom? Que a gente também já fez exercício. E depois de manômetros a parte de flutuação e empuxo, que foi a última aula, que foi essa daqui. Né, que a gente viu, fiquei devendo da gente corrigir esse exercício. Na verdade, eu fui fazendo aqui, só fiquei de confirmar essa etapa E para vocês, tá? De flutuação e empuxo. Então, esse aí que vai cair na segunda, gente, a segunda, terceira. Perdi a noção do tempo já. É segunda ainda? É segunda, né? Segunda prova? Jesus. Tô na segunda prova, tem a terceira ainda. Então esse aí que vai cair na segunda prova, tá? Então vamos anotar aqui. Deixa eu pegar o slide certo agora. Então a gente vai ter propriedade dos fluidos. Essa parte toda que eu mostrei, a gente diz que é a estática dos fluidos, tá? Estática dos fluidos. Que é composto pelo quê? Pela pressão. Teorema de Stevin. Lei de Pascal. Manometria. Flutuação e empuxo. Então, seria isso aí que vai cair na nossa prova, tá? Então, a gente vai deixar para a próxima data, que vai ser dia 29/10, a gente vai fazer uma revisão, tá bom?
Aqui eu vou colocar um tamanho aqui maior para você, tamanho para vocês. Ok, gente? Então, isso aí. Agora, essa parte que a gente vai ver hoje é de cinemática. Já tem a estática, né? E cinemática, tá bom? Então, vamos então a cinemática dos fluidos. Vou esperar vocês respirarem aí. Vamos para a parte da cinemática, tá? Então, a estática, né, quando tá ali tudo em repouso, né, bonitinho. A cinemática é quando tá em movimento, tá? Então, a cinemática dos fluidos é a ramificação da mecânica dos fluidos, que estuda o comportamento de um fluido em uma condição de movimento, tá? Então, aí, a primeira coisa que a gente vai ver é em relação às vazões, tá? A vazão volumétrica. Então, a vazão volumétrica, tá? Então, aí, em hidráulica, ou em mecânica dos fluidos, define-se vazão como a relação entre o volume e o tempo. Então, a vazão, né, de um determinado, né, de uma determinada tubulação, ela é determinada pelo volume escoado, né, dividido pelo tempo. Então, a vazão pode ser determinada a partir do escoamento de um fluido através de uma determinada seção transversal de um conduto livre, né, pode ser um canal, um rio, uma tubulação aberta, ou um conduto forçado, que é uma tubulação com pressão positiva ou negativa, tá? Isso significa que a vazão representa a rapidez com a qual o volume escoa. Então, é a rapidez, né? Se vai escoar rapidamente, lentamente, né? E através desse escoamento, como esse escoamento se dá, se ele é muito rápido, se ele é muito devagar, a gente consegue definir esse escoamento por um número adimensional, que a gente vai ver, que é o número de Reynolds. E a gente consegue definir se esse escoamento vai ser, por exemplo, laminar, se ele vai ser turbulento, ou se ele vai ser de transição, tá? As unidades de medida adotadas são geralmente, né? Aí, como é volume dividido pelo tempo, a gente tem que pegar as unidades de volume dividido pelo tempo. Então, as unidades mais comuns é o metro cúbico por segundo, né? Porque metro cúbico é uma unidade de volume. Metro cúbico por hora. Litro por hora ou litro por segundo, né? Então, desde que seja uma unidade de volume pelo tempo, tá? Então, o cálculo da vazão volumétrica, então, a forma mais simples para se calcular a vazão volumétrica é apresentada. Então, vocês podem anotar aí, ó. Então, QV, caso aqui é vazão volumétrica, nada mais é que é o volume, o V, né, de volume dividido pelo tempo. Lembrando que o tempo é o intervalo de tempo para encher o reservatório, tá? Ou então preencher determinada quantidade que a gente deseja, tá bom? Estão passando. Agora, como é que quando vocês forem fazer leque, porque assim, o que é ligado à mecânica dos fluidos? A operações unitárias vão ligar à mecânica dos fluidos. E a operações unitárias 1 é ligada ao leque 1, que é o Laboratório de Engenharia Química 1. Não sei, acho que é a Aline que dá aula de leque 1, mas talvez pode ser que vocês precisem achar
uma vazão de uma determinada tubulação lá, vamos supor. Como é que vocês podem fazer para achar a vazão de um determinado, né, de uma determinada tubulação, de um determinado escoamento? Vocês vão pegar, né, por exemplo, um balde, por exemplo, né, e que a gente consiga medir o volume que vai ser preenchido e marcar no cronômetro. Então, esse é o jeito que a gente consegue medir a vazão no laboratório, por exemplo, experimentalmente. É lógico que nas tubulações tem como a gente controlar a vazão através de equipamentos industriais, através dos rotâmetros, né? Os rotâmetros vão medir para a gente a vazão, né, de escoamento em metros cúbicos por hora, em litros por segundo, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um oxigênio, não sei se você já viu no balão de oxigênio, ali a vazão que sai, né, que cada paciente tem que tá utilizando. Você tem ali acoplado um rotâmetro que vai estar demarcando a vazão que vai estar saindo, né? 1 litro por, não sei se é 1 litro, 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, tá? Não lembro se é por minuto, mas vai estar lá marcado. Então a gente é só a gente posicionar, né, no rotâmetro a quantidade que a gente quer que saia. Mas quando a gente não dispõe desse equipamento, a gente pode fazer essa medição experimental, tá? É como ele vem falando aqui. Um exemplo clássico para a medição de vazão é a realização do cálculo a partir do enchimento completo de um reservatório através da água que escoa de uma torneira aberta, como mostra a figura. Considere que ao mesmo tempo que a torneira é aberta, um cronômetro é acionado. Supondo que o cronômetro foi desligado, assim que o balde ficou completamente cheio, marcando o tempo T, uma vez conhecido o volume V do balde e o tempo T para o seu completo enchimento, a equação é facilmente aplicável, resultando na vazão volumétrica desejada. Então, você quer saber o vazão que a torneira está lá, né, na sua casa, ela está escoando. Então, é só você pegar um balde, por exemplo, de volume conhecido, e marcar no cronômetro, né? A lógica é que você vai mexer na válvula, né, aqui, e você vai determinar se vai sair mais ou menos. E aí você consegue achar a vazão volumétrica, tá? Agora, quando a gente vai... Essa relação aqui, gente, é importante. Tá? A relação entre a velocidade, tá? E a área, tá? Então, aí a gente Então, a gente vai ter essa equação que vai definir pra gente a vazão volumétrica, tá? Agora, a gente vai para outra parte, que é a relação entre a área e a velocidade. Essa equação, às vezes, salva vidas. A gente quase não lembra dela. Mas vamos lá. Então, agora a gente vai ver uma outra forma de determinar a vazão volumétrica pela área e pela velocidade do fluido, tá? Pela área de escoamento e a velocidade. Uma outra forma matemática de se determinar a vazão volumétrica é através do produto entre a área, né, da seção transversal do conduto. Gente, conduto forçado, por exemplo, é um tubo, uma tubulação. Conduto aberto, por exemplo, é um rio, né? É um canal, tá? Então, calcular a vazão volumétrica do produto entre a área da seção transversal do conduto e a velocidade do escoamento neste conduto, como pode ser observado na figura a seguir. Então, olha só, gente. Então, aqui a gente tem um conduto, né, um conduto fechado. Esse conduto fechado, né, circular, aqui a gente tem uma área. E o fluido que está escoando aqui, ele tem uma velocidade, tá? E justamente essa velocidade também vai definir o tipo de escoamento dele, se vai ser laminar, transiente ou turbulento,
tá? A velocidade do fluido, né? Ele vai definir isso daí pra gente. Então, ele fala aqui, ó. Pela análise da figura, é possível determinar que o volume do cilindro tracejado é dado por. Então, ele quer saber o volume desse cilindro tracejado. O que é o volume? Volume é a área da base, né, vezes a altura. Bom, esse cilindro aqui tracejado, a área dele vai ser, a área da base é A. E qual que é a altura desse cilindro aqui que ele desenhou? Vezes D, né, a altura D. Então, o volume do cilindro é a área vezes D. Substituindo essa equação na equação de vazão volumétrica, pode-se escrever o quê? Então, o que ele pegou? Ele pegou o volume, né, da equação volumétrica e substituiu aqui, ó. No lugar do V, ele substituiu o dA. Então, a vazão volumétrica é a mesma coisa que dA sobre T. Tá? A partir dos conceitos básicos de cinemática aplicados em física, sabe que a relação D sobre T, o que é D sobre T? Deus vê tudo. Vocês lembram daquela equação da física, né? Deus vê tudo. Vamos anotar ela aqui. Deus vê tudo. Distância igual a velocidade vezes tempo. É a velocidade do escoamento. Portanto, pode-se dizer, escrever a vazão volumétrica da seguinte forma. Então, se... Deixa eu só transformar aqui. Então, velocidade né? Transformando essa equação, então a velocidade é a mesma coisa que distância dividida pelo tempo. Então, se eu pego essa parte aqui, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que V. Então, aí você chega na equação que a vazão volumétrica é a mesma coisa que velocidade vezes a área, tá? Então, você fala que QV representa a vazão volumétrica, V é a velocidade de escoamento e A é a área de seção transversal da tubulação. Bom, então nós temos também essa outra equação, tá? Eu queria que vocês anotassem esse desenho e a dedução dessa fórmula aqui, dessa equação, tá? Acho que é tranquilo de entender. Alguém não conseguiu entender? Pode falar que eu explico novamente, tá? Hello? Por mim, tá tudo ok, Sabrina. Oi, Mauro. Olá, Tudo bem? tô bem. Hoje você está ficando mais velho? Hoje eu tô. Nossa, quantos aninhos você está fazendo? 21. 21. Olha, parabéns para você. Muitos anos de vida. Obrigado, Deus te proteja, obrigado. te ilumine, tá Amém. bom? Tá bom, amém. Vai formar novinho, Mauro. Vou. Com Deixa eu ver, 22, 20 23. quantos? 23. Com 23. A tio está se esnobando ali. Ela vai também formar, né? Com vocês.
Então, olha, não precisa copiar, assim, a parte escrita não. Só o desenho e as equações, tá? Terminaram aí, gente? Eu já terminei. Também já terminei. Uhum. Então, vamos continuar, tá? Então, gente, essencial, né? Que aqui, como a gente está trabalhando com volume e tempo, a gente sabe as conversões, tá? 1 metro cúbico é quantos? 1000 litros, tá, gente? Isso aqui é primordial. Deixa eu colocar outras conversões aqui para vocês. 1 metro cúbico é 1000 litros. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Aí os outros são mais fáceis, né? 1 hora é 3.600 segundos e 1 minuto é 60 segundos. E 1 hora, né? 60 minutos, né? Isso aí também não é problema para vocês. Aí também pode anotar isso aí. A área da seção transversal circular é πd ao quadrado sobre 4. Então, vocês podem estar utilizando essa equação com o diâmetro, tá? Agora, se for o raio, se vocês forem trabalhar com raio, né? A área vai ser igual a π. Eu vou escrever π, tá, gente? Porque eu não tenho π disponível aqui no aplicativo. Vezes o raio ao quadrado. Aqui ao quadrado, eu vou colocar o chapéuzinho, tá? Para significar que significa elevado. E lembrando, né, que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. E que o π é aproximadamente 3,14. Bom, vamos continuar aqui, então. Então, gente, essa aqui é a nossa vazão volumétrica. Que isso fique bem claro para vocês, tá?
Que a gente pode também achar a vazão mássica, por exemplo, tá? Então, por isso que agora a gente vai fazer a vazão em massa e em peso, tá? Então, aqui é a vazão volumétrica, que vai estar representada em volume. Agora a gente vai ver a vazão em massa e em peso, tá? De modo análogo, tá? A definição da vazão volumétrica é possível se definir as vazões em massa e em peso de um fluido. Essas vazões possuem importância fundamental quando se deseja realizar medições em função da massa e do peso de uma substância. Então, vamos supor, às vezes, o que está te interessando no exercício ou na determinada condição não é o volume, sim a massa que está, por exemplo, saindo, né? Então, através da vazão volumétrica, você consegue descobrir, por exemplo, a massa, né, que tá tendo ali. Ou então a vazão mássica, né, que tá saindo, tá? Então, é importante fazer essa correlação. Vazão em massa. Aí, gente, a vazão em massa é um conceito muito semelhante à vazão volumétrica. Só que, em vez de ser o volume dividido pelo tempo, vai ser o quê? A massa dividido pelo tempo. A massa que está saindo, né? Que está escoando, dividido pelo tempo, tá? Então, se vocês querem, pode anotar aqui a primeira equação. Então, a vazão em massa, tá? É caracterizada pela massa do fluido que escoa em um determinado intervalo de tempo. E dessa forma, nós temos que a vazão mássica é massa dividida pelo tempo, tá? Onde M representa a massa do fluido, né? Aí é que a massa ela pode ser em quilo, pode ser em grama, né? Geralmente, como ele está falando aqui, né? As unidades usuais em quilo por segundo, ou então em quilo por hora. Então, gente, as unidades já falam para vocês como é que vai ser a vazão. Se fosse metros cúbicos por segundo, seria vazão volumétrica. Se fosse litros por segundo, seria vazão volumétrica. Agora, se for quilos por segundo, é vazão mássica, né? Ou quilos por hora. Vou sublinhar aqui, tá? Como definido anteriormente, sabe-se que a densidade, né, o ρ, é massa sobre volume. Portanto, a massa pode ser escrita do seguinte modo. Então, gente, a massa é igual a densidade vezes o volume. Aí, o que ele fez? A mesma coisa, a mesma equacionamento que ele fez lá atrás. Sabendo que a massa é igual a densidade vezes o volume, ele substitui a massa por ρ vezes V, tá vendo? Então, a vazão volumétrica é ρ vezes V dividido pelo tempo, tá? E ainda mais, sabendo que o volume, né? Sabendo que isso aqui, gente, ó, volume dividido pelo tempo, volume dividido pelo tempo é o quê? Vazão volumétrica, que é V, tá? Olha lá, foi o que a gente viu aqui atrás, que, né, V sobre dividido por T, não é que é V? Então, o QM, ele pode ser substituído por QM é igual ao ρ vezes QV. Só que QV é a mesma coisa que VA, que a gente deduziu lá atrás. Então, ó, deixa eu só voltar aqui, ó. O Q é V sobre T. E o Q também é a mesma coisa que VA. Então, no final, a gente chega a um equacionamento que a vazão mássica, ela é ρVA, tá? Essa equação é muito importante também. Quando a gente quer achar a vazão volumétrica. Anota isso aí, fazendo favor. Então, pode anotar o conceito de vazão em massa e anotar esse equacionamento. E dá uma sublinhada aí nessa equação aqui.
Eu vou guardar pra vocês anotarem. Gente, então aqui, continuando. Portanto, para se obter a vazão em massa, basta multiplicar a vazão em volume pela massa específica, tá? Então, basta a gente pegar a vazão volumétrica e multiplicar pela vazão, pela massa específica, pela densidade do fluido em estudo. O que também pode ser expresso em função da velocidade do escoamento e da área da seguida. Que pode ser expresso também em função da velocidade do escoamento e da área da seção do seguinte modo, tá? Que é o que está escrito aqui. Então, basta a gente pegar a vazão volumétrica e multiplicar pelo ρ e também utilizar isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Aí, gente, a aula vai cair. Vamos dar um... Daqui 2 minutinhos eu entro novamente, tá bom? A aula vai cair aqui. Daqui 2 minutinhos eu entro novamente, tá? Pra gente continuar e fazer o exercício, tá? Vão dar uma olhada aí se vocês estão com dúvida em alguma coisa.